Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Olá, nossa saudação a você. Nós estamos aqui para falar de uma obra muito importante, muito legal, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Best-seller já do escritor Paiva Neto, indicando você. Tem e-book. Aqui embaixo já falarei sobre ele. Nós temos como você já clicar, acessar, comprar o livro, ter em casa, estudar com a família. A princípio, queremos destacar o porquê que essa obra surgiu, né? O escritor Paiva Neto, no ano de 2004, na virada de ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2005, ele entrou ao vivo na super rede Boa Vontade de comunicação, rádio, TV, internet, e ele fez uma pregação extraordinária a partir desta passagem bíblica, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10º, integral. Fez uma análise versículo a versículo. E foi tão boa essa análise que muita gente escreveu, pediu que ele voltasse a apresentar essa pregação. Mas foi ao ar de novo. Foi ao ar de novo. Sem fazer muitas contas, assim, porque é 2018, a gente estava lá ouvindo, né, inclusive, então é um impactados, tempo, impactados, né? E foram tantas cartas, né? Sim, que pedindo aí... que virasse texto, né? Foi para a revista Jesus Está Chegando. Em várias edições. Várias edições. Mas isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? Você pegar uma passagem do Evangelho, entender o que está ali e em tempo real e decifrando para as pessoas. Ainda mais uma passagem que muita gente, na verdade, não entende bem, né? Porque na sequência da Missão dos 70 vai acontecer muita coisa difícil, né? Vai ter muito sofrimento. O irmão Paiva tornou muito acessível e falou de um dos temas mais difíceis que tem na história, né? E especialmente na história do cristianismo, que é entender essa coisa das almas infelizes, dos espíritos maus mesmo, né? E como Jesus nos ensina a vencer isso tudo. Isso está com base no versículo 3º da passagem. O Evangelho de Jesus, mais uma vez, segundo Lucas, capítulo 10, no versículo 3º. Jesus está ali conversando com 70 discípulos que vão em missão ao mundo para levar a mensagem dele a várias regiões, as pessoas vão em dupla, né? E Jesus, no versículo 3º, ele fala: Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aí o escritor Paiva Neto, o radialista Paiva Gera Neto, uma provocação. já vê ali uma figura que precisa de um detalhamento. Então ele vai mostrar para a audiência que lobo é esse que Jesus está falando. Antes de ouvir o irmão Paiva falar desse jeito no rádio, transformar em artigo e em livro, sinceramente, não era o versículo 3º que eu também prestava não. assim, nossa, Não. que atenção, realmente. Você vê, ele pega Eu ficava muito ligado à Missão dos 70, né? que eles foram fazer, de 2 em 2 e tal. Mas ele pega essa figura que pode passar despercebida. É um versículo, digamos, uma metáfora que Jesus fala, que vai ter prefácio perigos. Aí já Logo na abertura aqui, a prefácio do autor, é justamente isso. O que é o, entre aspas, lobo invisível? E aí, irmão Paiva, ele vai trazer, por exemplo, o lobo, ele pertence à família dos canídeos, ele está na natureza, o canis lupus, ou simplesmente o lobo. E aqui na página 26 ele escreve: um animal quadrúpede, em geral predador, com visão noturna e audição apuradas, que vive em Alcateia, sua família, e é conhecido pela alta resistência a condições adversas, vencendo as presas muitas vezes pelo cansaço. Digamos que prosseguir com sua apresentação seja até dispensável pela gama de informações catalogadas sobre ele. Aqui esse parágrafo próximo é muito chave. Entretanto, aproveito a oportunidade para falar-lhes de algo que muita gente ignora e que o celeste pegureiro incessantemente combateu e a todos ensinou a fazer. Na natureza espiritual existe o, entre aspas, lobo invisível. E o que seria o tal, entre aspas, lobo invisível, ele pergunta? Por acaso um espécime análogo ao que temos aqui na Terra, cumprindo seu papel na cadeia alimentar, que apenas escapa ao espectro dos nossos olhos? Antes fosse, mas lamento que não o seja. Alerto-os em alto e bom som. O, entre aspas, lobo invisível é o espírito obsessor a serviço do mal. E aqui abre uma chave para a compreensão. E é aí que ele fisga a audiência no rádio. E depois na revista e agora no livro. Mas não, isso é muito grande. E talvez, gente, até a nossa desatenção para esse personagem seja mais uma estratégia do lobo invisível. Que é assim, não, tá tudo bem, sabe? Segue a tua vida, tem nada acontecendo e tal. Quando a gente vai lendo o livro, e eu te desafio a começar e parar, por exemplo, é uma coisa muito difícil. Você quer entender o próximo passo, a próxima estratégia, porque ele trata de coisas que estão muito na nossa vida. Você percebe que uma das grandes ações do espírito trevoso, né, que cada religião vai chamar de um jeito, Jesus combateu abertamente, é fingir que tá tudo bem.
É fingir que não tem problema se eu mentir um pouquinho, não tem problema se eu discriminar um pouquinho, não tem problema se eu esquecer um pouquinho a minha Inclusive, responsabilidade. fingir que não existe, né? Isso, exato. Daí ele chamar atenção para esse fato dele ser invisível. Irmão Gedeilson, até para facilitar para quem está nos acompanhando, que logo na sequência da leitura que o Josué fez, o autor traz uma outra passagem bíblica do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45, mostrando que Jesus nos fala desses espíritos obsessores, dentro da passagem bíblica, a estratégia de Satanás. E ele vai falar do espírito imundo, quando sai do homem. Então ele existe. Então nós temos que saber como nos proteger. E tem um ponto que eu achei muito sério, porque você pode até encontrar gente falando sobre esse assunto, mas é difícil confiar em alguém que está falando sobre esse assunto e que você vai ler um livro desse e não vai ficar com mais medo, não vai se sentir ainda mais inseguro. Então, entender esse autor eu acho muito importante. Assim, a relação de confiança que eu tenho com esse livro é porque eu sei de onde Paiva Neto tira essas reflexões. Em primeiro lugar é Jesus, acima de qualquer outra referência. E ele vai considerar os cientistas, os filósofos, os artistas, os educadores... Os religiosos das mais diversas tradições de fé. Que representam tudo que Jesus ensinou. Então, é um livro que te respeita e que também te traz uma proteção, para você não ler e ficar ainda mais inseguro, né, e de repente... Bom, são décadas, né, de experiência, rádio, TV, escrevendo pela imprensa. E um outro aspecto que ele emprega, a questão de obras. Isso aí, todo mundo... Como é que é aquele pensamento? As palavras passam, os exemplos arrastam, né? O fato de ser um radialista... As palavras convencem, os exemplos arrastam. O fato de ser um jornalista muito antigo, né? Ele atua aí desde a década de 60 no jornalismo. Traz um livro com essa linguagem que é muito fácil de ser absorvida. Pelo fato de ter a facilidade do rádio, dialoga, você praticamente ouve, você fica lendo aqui, você fica ouvindo a Quem voz conhece dele. ele do rádio, inclusive, sabe a entonação, Sabe. né? Mas tem um ponto que é essa visão do homem que é muito pragmático, né? Bom, são 384 páginas, divididas em 10 partes, com uma prece maravilhosa no final. Agora, uma coisa que chama muita atenção é a capa. A capa é fenomenal. Acho que uma capa, a gente pode falar um pouco sobre ela, porque aqui os elementos não estão por acaso. Não. Tem uma Vocês Bíblia. estavam lá nos bastidores. Como foi isso, hein? Para quem está em casa ou Olha, qualquer chegaram lugar. lá o quê? Umas 15, 18 opções. 18 opções de capa. Aí são expostas à mesa, né? As capas. De repente o escritor Paiva Neto segura uma. E justamente essa daqui, né? Bom, é a capa belíssima. É um acabamento muito bonito. Ó, aqui tem, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, temos uma reserva de verniz, que o Josué antigamente, quando ele começou a trabalhar com livros, ele falava que era o quê, José? Uma resina especial. Resina especial. Está errado, né? É um livro grande e é um livro leve. Isso aqui é uma reserva de verniz, gente, na questão técnica. Você tem um acabamento fosco com reserva de verniz e um hot stamp aqui no peixinho, dando um destaque a essa força do símbolo do cristianismo nascente. Hoje é muito comum, até para a questão econômica, né? As editoras têm colocado letrinhas que somem. Eu, por exemplo, já passei dos 40, quase 50. Tipo coisa do passado. Eu preciso de óculos para ler. A letra grande ajuda, né? Uma letra confortável dessa, num papel muito de excelente qualidade, claro, sabe? Dá um prazer. Você não vai ficar cansado, não vai ficar fatigado. E hoje há um problema muito sério, por exemplo, São Paulo, aquela secura toda, como é que você faz? É verdade. É colírio o tempo inteiro. Fora Mas que uma ninguém tá com letra tempo grande sobrando, facilita, né? Do lado de cá acontece sempre. Exatamente. Então nós temos uma Bíblia, uma corrente, o título, a missão dos 70 e o lobo invisível entre aspas, o peixinho marca das capas do escritor Paiva Neto. Característica. Agora eu queria falar dessa corrente aqui, né? Essa corrente Não é quebrada. qualquer corrente, Uma corrente que... É a nossa corrente que foi quebrada, na verdade. Não é nem a do lobo invisível. Podem pensar que o lobo está com uma corrente, não. É a nossa. Muitas vezes tem coisas que nós fazemos, a forma como nós atuamos na vida, na sociedade, em família, na escola, e nós não percebemos. Estamos amarrados, estamos com uma corrente visível, até invisível, e aqui nós temos a opção de conseguir quebrar essa corrente. Desculpa. Eu queria trazer um caso, já que você falou de quebrar as correntes. No dia que o autor lançou esta obra, eu sabia de uma família que enfrentava um desafio bastante complicado, uma jovem com um desafio, até com uma certa ideação suicida. E a primeira coisa que me veio no dia 29 de junho foi oferecer esta obra como presente a esta jovem. Mas eu entreguei à jovem e ela mesma escolheu, coincidências não existem, a página 257. O princípio da fraternidade ecumênica, e o autor diz, força do coração bem formado. Num dado momento ele diz o seguinte:
Ninguém deve ferir a própria mente alimentando obstáculos doentios, porquanto colheremos a glória de todo o nosso empenho no bem, recebendo o galardão prometido por Jesus aos perseverantes na fé. Alguém pode perguntar, e as lutas? Enfrentemo-las. Virar sedentário moral é muito pior do que fisicamente. O autor prossegue, mas a jovem, ao terminar a leitura, ela estava em prantos, a mãe, assim, querendo saber o que emocionalmente estava acontecendo, e ela lia em voz alta, que é uma dica que os amigos espirituais têm dado sobre esta obra mesmo. De proteção, ler em voz alta, se possível, você com boa vontade de play, colocando prece para ter tranquilidade ao fundo. Pode até deixar aqui o link para você entender como é que você baixa o aplicativo, né? O Boa Vontade de Play é gratuito, super fácil, você baixa agora no celular, né? No seu tablet. E para eu finalizar aqui a história, essa jovem não queria compartilhar com a família o drama que enfrentava há 7 anos, o que a atormentava. O peso disso, né? No dia seguinte, ela já compartilhou, buscou ajuda médica e disse, este livro salvou minha vida, foi um divisor de águas. E a família, todos os dias, estuda esse livro em voz alta. Então, se você precisava de uma dica ou de um exemplo para ler esse livro, está aí esse caso de sucesso. E aqui embaixo tem um link para comprar. Isso, a pessoa pode comprar, pode ter em casa, presentear. Inclusive o formato digital. Formato digital. Prometeu falar disso, super prático. Eu só queria falar uma coisinha sobre essa coisa da corrente, porque às vezes a gente sabe que tá preso. Você sente que tem um negócio a toda hora, isso acontece na minha vida. Mas esse ciclo vicioso, essa coisa do tipo, toda hora eu termino em relações que me acabam. Toda hora eu gero mais expectativas, me sinto frustrado. Tem alguma coisa errada em mim? Eu repito um comportamento que eu não quero ter, mas eu tô sempre repetindo. Ou tô com as prioridades invertidas, correndo atrás de coisa que não vai me trazer Esse é nada, um ponto né? grave, né? Mas daí saber mexer nisso aqui é a questão, né? Porque não tá, se a gente já soubesse como fazer, já tava feito, né? E eu acho que essa é uma questão, assim, como o livro tem humanidade de dialogar com essas nossas dores, né? É interessante que o autor, que muita gente pode dizer, mas eu queria tanto trazer a vibração diferente. A Paula citava as diversas situações que as famílias enfrentam, que as pessoas enfrentam e querem virar a página. E o autor nos traz na página 253, só vou dizer o título, você fica aí com a curiosidade, adquira o livro, compre o livro para você ler. Ele traz o título, Trazer aos Lares a Vibração do Cristo. Porque ele nos propõe uma virada de chave. A gente sair de um estágio para o outro. Romper, né? Romper. Só aproveitando, o capítulo que está essa palavra chama-se Revolução dos Costumes no Mundo Espiritual. Eu acho muito chamativo esse capítulo porque você pensa o seguinte, você desencarna. Primeiro, a morte não existe. Você vai conviver numa outra realidade, numa outra dimensão. Você não vai ter mais esse corpo pesado, você vai ter um outro corpo mais sutil. Mas como é que são os costumes lá? E aqui o escritor Paiva Neto, como é que é a alimentação? Você toma banho? Você dorme? O que acontece? Olha, e essa palavra revolução aí é revolução mesmo, hein? Não é só revolução conceitual, não. E é interessante, falando dessa revolução, o José citava dos espíritos fora do corpo, ele vai trazer um caso espiritual fantástico, de um espírito desencarnado, Ricardo Moreira, que ele acaba influenciando o Cláudio Nogueira na Terra, que tinha o vício do álcool, e ele pensa em cometer determinadas atitudes, inclusive contra a sua própria filha. E como há um trabalho do mundo espiritual superior, porque por mais que haja o lobo invisível, há os anjos de Deus. Então você vai saber sobre essa história, como proteger sua casa, como as nossas atitudes aproximam espíritos bons ou ainda seres infelizes que desejam destruir as nossas vidas. Olha, fazendo um complemento, se existe o lobo invisível, malfeitor, obsessor, etc. e tal, existe também um anjo guardião. Exatamente. Existem as almas benditas, existem os espíritos luminosos. De novo, a Bíblia Sagrada cheia de lotado, exato. E o André Luiz é uma dessas almas benditas, né? E o André Luiz passa por uma situação que ele fica tentando achar alguém ali tivesse uma antena receptora pra ajudar a menina que vai sofrer uma coisa horrível, que é uma violência sexual, né? E ele não acha. Agora, olha que perigo, ele não acha. Imagina isso na nossa casa. Os anjos da nossa família tentando proteger alguém que a gente ama de um trauma que não se cura rápido não, gente. Pode ser uma vida inteira ou mais. Então, o que eu acho apaixonante nesse livro é essa relação. Ele te ajuda a fazer aquilo que você precisa fazer, não sabe às vezes como fazer, ou não sente que tem força para fazer. Um dos temas que está tratado aqui é a questão da depressão, os transtornos de ansiedade e outros quadros de saúde emocional, gente, que
estão em todas as famílias. Essa que é a verdade, sabe? Todo mundo está enfrentando, todo mundo está E sofrendo. o problema é de que isso aí alguma se multiplica e vira nação, né? forma. Isso, exatamente. Nação conflagrada, sociedade conflagrada. Exato, a gente vive uma sociedade doente, né? Agora, se isso já não fosse grave, né? E a gente precisa buscar hoje, graças a Deus, literalmente, graças ao Cristo, ao Espírito Santo, graças à ação divina, a gente tem terapias, a gente tem acompanhamento médico, tudo isso é muito importante. Mas a gente sabe que pode não ser suficiente. Então, existem explicações espirituais. Por exemplo, tem uma história que o meu pai retoma aqui, um relato espiritual que chegou ao mundo pela psicografia da irmã Ivone do Amaral Pereira, uma história contada pelo Dr. Bezerra de Menezes, né, um grande ativista da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, que conta a história de uma família que viveu um suicídio depois do outro. E, graças a Deus, há um dos jovens ali que consegue sobreviver, né? É evitado, que ele é protegido, né? E hoje já se estuda isso, né? Quem estuda a saúde emocional, a gente já tem estatística que mostra que a pessoa que sofre um suicídio em família é mais propensa a cometer também. Então, e tudo isso, né? A ciência tem que ser acompanhada. Meu pai traz muita informação de qualidade científica sobre o assunto, mas ele traz o que a ciência ainda não pesquisou, que são possíveis enredos espirituais, elementos invisíveis que podem estar adoecendo aquela família e que também podem ser chave da cura. Aproveitando isso, é interessante o que você falou, porque o Monpaiva ele liga ciência e religião. Isso, todo momento, não estão em conflito. Inclusive, logo na abertura da obra, acho que é um capítulo que é interessante a gente destacar, que eu gosto muito, Deus é ciência. Aqui na página 79, quer dizer, olha só esse chamariz, né? Muitas pessoas podem achar, não, Deus está restrito a um louvável templo religioso. Tem nada a ver com os laboratórios. Não, tem sim. Deus é ciência. E é justamente por essa interação aí que ocorre isso que a Paula falou, né? Em que você consegue ter esse despertamento sobre essas correlações invisíveis, né, que vão ocorrendo nas famílias e na sociedade, e às vezes a medicina não alcança por estar restrita, não está alcançando a medicina além da medicina, né? O meu pai costuma dizer muito, ciência além da ciência e por aí vai. E o que eu acho que ele faz isso com uma maturidade, com uma consciência, uma lucidez, porque ele mostra pra gente que a gente não tem que descartar a medicina. E a gente também não tem que invalidar o saber milenar das religiões. A gente precisa estabelecer um diálogo profundo entre esses Ele dedica essa abertura, é muito interessante, para justamente tentar sanar esse debate, no sentido de que não tem por que ficarmos promovendo uma briga entre ciência e religião. Não tem sentido, isso aí só traz prejuízo ao progresso. Ambas têm as suas autonomias, têm as suas áreas de atuação, é claro, a ciência, religião é religião, mas o que nós temos visto, infelizmente, é um uso, às vezes, da divulgação científica, da divulgação religiosa, para transformar isso em choque. Veja o quanto a humanidade poderia estar lá na frente, com avanço científico, um pouco mais de humildade, porque ele vai falar da ciência e fé na trilha do equilíbrio. Então, eu acho legal porque ele mostra que o lobo invisível também está atuando para deixar a ciência brigando com a religião. Exatamente. O contrário também. O contrário também. E o lobo invisível, ele tem uma atuação perniciosa em várias áreas do saber. Aliás, isso lá no início ele fala isso. Pessoalmente isso acontece, mas também por essa influência pessoal, acaba impactando nas áreas do saber. Posso falar de uma preocupação que eu vejo assim, nas mães que eu acompanho, né? Mulheres que têm filhos, e alguns um pouquinho mais velhos, outros menos, né? Eu vejo que as mães ficam muito preocupadas, pensando assim, como é que eu vou ajudar o meu filho a ter... Ele tá tendo contato o tempo todo na internet, com um monte de canais, com um monte de fontes. Ele vai para a faculdade, ouve outras fontes. Como é que ele não vai perder a fé? Como é que ele vai continuar acreditando nos valores fundamentais que eu sei que são os mais seguros para ele? E esse livro, ele te dá um caminho realmente acessível, sólido, seguro, simples, né? Para que você proteja a sua família, para que o seu filho esteja no mundo, porque todo filho está no mundo. Eu sei que isso é difícil, a gente pudesse pôr numa bolha, né? Guardava para você. Não dá. Ele está no mundo, ele vai viver. O lobo está aí, gente. Só que o conhecimento não é nosso inimigo. O conhecimento que está na internet, o conhecimento que está na ciência, está na universidade, não é nosso inimigo. Mas é o seguinte, olha, eu queria falar com vocês aqui sobre essa obra digital. É fantástico você poder manusear um livro digitalmente. A Editora Elevação já tem diversas obras lançadas. Vocês vão ver aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui as Sagradas Diretrizes, Tesouros da Alma, Como Vencer o Sofrimento, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, essas obras todas do escritor Paiva Neto, entre muitas outras, né? Mas
E agora a Missão dos 70 e o Lobo Invisível. E é uma leitura muito agradável hoje em dia, porque os dispositivos, eles têm muitas coisas legais, Recursos, modernas, né? muitos recursos. Por exemplo, aqui é o Blackout. Você pode fazer a leitura de noite, por exemplo, né? Ao invés de ficar com aquela luz enorme no rosto. Então, você pode acessar agora o link aqui embaixo e ir logo para a Bookstore na Apple, pode ir para a Amazon, Google Play. lá para o Kindle, o Google Play, a Barnes & Nobles, que mais? Cópia e muitos outros, tá? Eu estou citando uns aqui, mas vai pelo link aí que você vai ter acesso a todos E o livro formatos físico digitais. também, pelo link. Também pelo link. Dá pra comprar pela internet. Compra os dois, é mais receber em simples, casa, né? gente. Como vocês são ávidos leitores do escritor Paiva Neto, por que ler essa obra? Eu diria porque o autor, ele tem um profundo conhecimento da alma humana e ele se preocupa em ajudar as pessoas a tornarem suas vidas melhores. Abrir esta obra é abrir uma luz que se acende não na casa, mas dentro da nossa casa íntima. A gente passa a ver o valor que cada um de nós possui, a capacidade de mudar, a capacidade de reagir aos pensamentos ruins que nós alimentamos às vezes, às atitudes ruins que às vezes temos dentro de nós. Então, o irmão Paiva tem uma capacidade de nos fazer olhar para cima, mas com os pés no chão, caminhando para frente, não ficar rodando em círculos, no mesmo erro, nas mesmas atitudes. Ele quer que nós nos elevemos, nós cresçamos moral e espiritualmente. Que de repente apareceu algumas vezes aqui enquanto eu falava, né? Eu me referia ao autor como irmão Paiva, né? E essa é a relação que a gente tem com esse autor, porque ele se coloca próximo a nós, né? Ele é uma autoridade religiosa, né? Ele tem um conhecimento de décadas de estudo, de décadas de pesquisa, de vivência, porque uma coisa é você estudar teologia, outra coisa é você viver as coisas de Deus. Ele vive, só que ele não constrói uma distância a partir disso. Ele te coloca como um irmão. Ele se apresenta como alguém que tem respeito pelas suas dores. E essa dignidade é muito difícil. Eu me defino como uma pessoa idealista. E muitos idealistas sofrem com um tipo de dor, de repente você que acredita no mundo melhor já passou por isso. Você ouve alguém dizer alguma coisa e aquilo te empolga, te entusiasma. Mas você não vê o esforço daquela pessoa em viver aquilo. E isso desmorona, sabe? Mata um pouquinho da nossa alma. Então, esse livro, ele tem a força dessa autoridade moral, de alguém que não só desmascara o lobo invisível, mas luta para que até esse lobo se transforme, deixe de ser lobo, para que essa alma infeliz encontre luz e se realize e tenha um amparo de Deus. Você não vai falar? Por último. Eu tava aqui já pensando o que ia falar por último. Eu acho que eu posso dizer que cada vez que você lê, já fizemos várias leituras no preparo, nas conferências, depois como leitores, em casa, fazendo aquela leitura. A cada vez que você lê, percorre uma página, você aprende uma coisa diferente. É uma realidade que precisa ser anunciada, a realidade espiritual. Existe a força espiritual a qual nós precisamos nos agarrar, porque o autor deixa claro que se existem os espíritos que infelizmente querem o nosso mal, são ignorantes, querem nos prejudicar, muito mais forte é a atuação dos espíritos de Deus. Então nós temos esses amigos ao nosso lado. E uma coisa que é interessante, nós temos no planeta uma missão a cumprir, cada um de nós, todos nós temos um papel. E aqui Jesus preparou 70. 58 não restaram para a história conhecê-los. 12 permaneceram ao seu lado. Que nós possamos, com a leitura dessa obra, no nosso testemunho, como também pessoas que pegam esse recado e levam adiante, que nós possamos estar enquadrados nesse grupo de qualidade dos 12, que se expande para todos aqueles que permanecem, persistem, lutam, não desistem, não se deixam derrotar pelo lobo invisível, socorrendo o próximo. Acho que a grande coisa que eu queria deixar para o próprio leitor que está nos acompanhando pela internet é você responder essa pergunta. O porquê que você gostou dessa obra e manda pra gente. Né? É verdade. Legal, isso é importante. Pergunta agora para mim. Como seja Deus. É porque eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais, eu quero me libertar, eu quero não ser pasto de ninguém, Isso. sabe? Isso aí. Eu acho que o livre. sentido de liberdade, a gente fala tanto de democracia, né? Tanto de democracia, só que muitas vezes a gente fica cerceado por certas circunstâncias. Primeiro que democracia não é baderna, né? O meu pai mesmo vai nos dizer que é o regime da responsabilidade. Você precisa respeitar os limites das pessoas. Só que o lobo invisível não respeita os seus limites. Isso. Né? Só que ele só tem o espaço que eu lhe der. Eis a questão. Então, esse livro me ajuda a não entrar nessa situação.
e certamente ajudará você. O link está aqui, leva para casa, leva essa luz que vai iluminar a sua família, vai iluminar a alma daqueles que você mais ama, sabe? É um sentido de amor. Quem ama, cuida, né? E nós queremos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós, a sociedade, o mundo melhor. E para que isso ocorra, a gente tem de alertar a todos sobre essa ação do lobo invisível, que ela começa no seio da família, do indivíduo e depois no seio da família, e vai alcançar o planeta. O planeta não está nessa situação de catástrofe iminente aí à toa. É porque foram milênios e milênios plantando. Imagina só... Se permitindo influenciar pelo lobo invisível. Os gabinetes de todos os governos no planeta Terra. As pessoas não se protegem. E aqueles espíritos querem a derrota daquele país, ou querem a derrota daquele indivíduo, e não estão nem aí se derrotando aquele indivíduo, vão derrotar toda uma estratégia para uma sociedade melhor, sabe? Por causa da muita ignorância que é levada a vamos dizer, em alta conta dele próprio, por ser muito egoísta, é que ele é capaz de ferrar um país inteiro, se precisar. Sem escrúpulos, né? Sem escrúpulos. Então, a gente pode se proteger disso, sabe? Eu tava pensando, então, você tava falando sobre como definir, eu pensei numa frase do autor, né? O meu pai explica assim, quem ama sabe o que dizer e como dizer. Esse livro é isso, é o que dizer e como dizer, é amor. Valeu, né? É isso aí, gente. Um abração, viu? Um abraço. Deus Fiquem está com presente. Deus. Viva Jesus em nossos corações para sempre!